Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de macros. Como criar filtros em uma base de dados de vendas utilizando fotos dos vendedores. Eu vi isso recentemente, achei uma ideia legal, não sei se é muito aplicável, mas vale a pena praticar um pouquinho de macro, né? Macro facilita a sua vida, facilita a rotina do seu dia. Fica até o fim, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer cursos, planilhas, modelos, downloads que a gente oferece grátis e bora para a tela. Nesse vídeo eu vou mostrar como aplicar filtros no Excel utilizando macros conectadas a fotos dos vendedores. Isso mesmo, uma ideia interessante que eu vi, não sei se é tão aplicável assim no dia a dia, mas se você tem o hábito de filtrar uma base de dados pelos vendedores, por que não fazer esse filtro clicando na foto dos vendedores? Uma ideia interessante, né? No pior das hipóteses, vale a pena praticar macros, criar rotinas mais eficientes que facilitam a sua vida. Então, nesse modelo, nós temos aqui uma base de dados bem grande de vendas e temos aqui 3 vendedores. Não vou colocar mais vendedores para não ficar um vídeo tão longo assim. Então, nós temos que conectar estas 3 fotos a 3 vendedores aqui da nossa coluna de vendedores. É muito simples, nós vamos criar uma macro e para cada uma dessas macros a gente tem que aplicar um filtro simples pelo vendedor selecionado na foto. Simples assim. Então nós temos alguns nomes aqui, vamos dizer que essa primeira moça aqui é a Lúcia, tá vendo aqui a Lúcia aqui, a vendedora, o Eduardo vai ser esse segundo vendedor, e que mais? A Alice vai ser a terceira foto aqui. Qual que é a ideia? Bem simples, a gente sabe o nome dos vendedores ali que a gente vai associar a macro, e à medida que a gente escolhe, que a gente clica nessa foto, tem que fazer o filtro lá, então é uma macro simples, né? Vale a pena para a gente praticar. Vamos começar pela Lúcia aqui, que é a primeira foto, tá? Como que eu crio macro, gente? Primeiro ponto, eu tenho que ter a guia desenvolvedor habilitada. A gente já falou bastante sobre isso. Na guia desenvolvedor, eu venho aqui gravar macro. Quando eu clico nesse comando gravar macro, eu preciso dar um nome. Nesse caso, eu vou mudar aqui, que eu estava fazendo outro tipo de macro. Eu vou colocar nesta pasta de trabalho. Ou seja, a macro que eu crio aqui só serve para essa pasta. Existem outros tipos de macros e a gente fala bastante sobre isso. Nesse caso, eu quero que essa macro funcione somente nessa pasta. Então eu vou chamar aqui de Lúcia, essa primeira macro, tá? Lúcia. E aperto OK. Quando eu clico em OK aqui, o que acontece? Qualquer movimento que eu fizer de célula, de comando, mudança de guia, qualquer coisa, a macro vai reconhecer e vai executar depois. O que eu preciso? Quando eu clicar na foto da Lúcia, eu preciso vir aqui na coluna L, simplesmente desmarcar todos os vendedores e marcar a vendedora Lúcia. Olha só, Lúcia Bueno, e dou OK. A base de dados selecionou somente esse vendedor. Eu posso dizer para o Excel, no final de tudo, posiciona a célula em algum lugar. Aí sim eu venho na guia desenvolvedor mais uma vez e vou parar a gravação, tá vendo? Parar a gravação. Agora sim eu posso respirar, minha macro já foi gravada. Antes de executar, já vamos fazer as outras. Mesma coisa, ó. Venho aqui na minha base de dados e eu vou limpar o filtro, né? Para que eu faça de novo a macro do Eduardo agora. Então, mesma coisa, gente. Guia desenvolvedor, gravar macro. Agora eu vou dar o nome de Eduardo. Dei o nome. Também vou definir para que essa macro seja feita nesta pasta de trabalho, que aconteça somente nessa pasta e agora está gravando. Mesma coisa, vem aqui na coluna vendedor e eu vou desmarcar todos os vendedores e procurar quem, gente? O Eduardo. Dou OK, posiciono o meu cursor aqui no começo. Você pode definir isso, pode ser do jeito que você quiser. Agora eu volto na guia desenvolvedor, parar macro. Já fizemos a macro da Lúcia e do Eduardo. A próxima é a Alice, não é isso? Então a gente vem aqui, selecionar base, guia dados, limpar base, para que eu possa fazer o filtro novamente. Na guia desenvolvedor de novo, gravar macro, agora é a vendedora Alice. Vou garantir que seja nesta pasta de trabalho, como eu disse antes. OK, a macro está gravando. Então eu posso vir aqui na coluna, desmarco todos os vendedores e seleciono somente a vendedora Alice e dou OK. Fez o filtro, posiciono o cursor, agora eu posso parar a macro. Gente, criamos as 3 macros. Será que é verdade? Onde eu vejo se existe macro aqui nessa pasta? Venho na guia desenvolvedor e eu tenho o comando macros aqui, ó. Aí eu vou enxergar as macros, Alice, Eduardo e Lúcia. Eu já posso executar as macros por aqui, mas não é legal, né, gente? Pode até executar para testar.
para ficar legal, nós vamos associar essas 3 macros às suas respectivas fotos. É que eu vou fazer agora. É muito simples e serve para qualquer objeto do Excel. Você pode usar ícones, figuras, fotos externas. Você pode fazer o que eu vou fazer aqui em qualquer objeto. Isso é muito legal. Agora eu venho aqui na Lúcia, seleciono a imagem, clico com o botão direito e olha o que eu tenho aqui embaixo. Atribuir macro. Quando eu clico em atribuir macro, olha o que acontece. Aparece aqui a minha caixa atribuir macro e eu vou escolher o nome da vendedora, Lúcia. Dou OK e a macro foi atribuída. Depois disso eu venho na foto do Eduardo, clico com o botão direito, atribuir macro mais uma vez e seleciono o vendedor Eduardo, confirmo no OK, mesma coisa. Venho na Alice, clico com o botão direito, atribuir macro, escolho a vendedora Alice aqui ó, na lista de macros, OK. E agora se tudo foi feito certo, quando eu clicar nas fotos, vai fazer o filtro por vendedor clicando na foto. Vamos ver agora, gente. Eu já limpei a base de dados para que a gente veja o efeito, eu vou clicar na Lúcia, olha só, apenas a vendedora Lúcia. Agora eu vou clicar no Eduardo e eu aplico o filtro somente no Eduardo, tá vendo? Bem legal. Clico na vendedora Alice, olha só, somente as vendas da Alice. Eu posso clicar nesses botões tranquilamente para aplicar esses filtros. É um exemplo que eu não vejo tanta aplicação, você poderia utilizar uma segmentação de dados para fazer isso. Por exemplo, se você transformar essa base de dados no formato de tabela, você pode fazer uns recursos aqui bem legais. Por exemplo, inserir segmentação de dados. Não é o nosso assunto, mas eu vou colocar aqui o vendedor. Tem aqui uma listinha de vendedor, vou pôr na parte de cima. Lógico que não é tão legal como as fotos, né? Vou aumentar aqui a quantidade de colunas. Olha aí, você pode filtrar as vendas por vendedores utilizando segmentação de dados. Mas não é o nosso assunto, eu só quis mostrar outra possibilidade. Esse é o nosso vídeo de hoje, filtro de vendas com foto de vendedores. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.